Liga sua Bíblia em Cantares de Salomão, Cântico dos Cânticos. Dentre os 1000 e poucos cânticos de Salomão, o único que Deus permitiu que fosse relatado para nós e inspirado pelo Espírito Santo é Cantares. É sinal que os outros 999 não valia nada. Era tudo mente do homem carnal de Salomão na época. O único que foi aprovado por Deus, dos 1000 e poucos cânticos, é Cantares de Salomão. Ele escreveu muita coisa, mas muita coisa ele só fez os devaneios dele. Era um homem já de idade quando escreveu o Eclesiastes. E aqui em Cantares ele escreve quando ele é casado com Sulamita. Dentre muitas mulheres que ele teve, Sulamita foi a mulher que ele fez esse cântico. Então quando você lê Cantares ou Cântico dos Cânticos, fala de Salomão falando à sua esposa Sulamita, e Sulamita falando a Salomão. Mas também existe uma interpretação, Deus falando a Israel, e Israel falando a Deus. Mas também existe uma terceira revelação, Jesus falando à igreja, e a igreja falando a Jesus. Então Cantares você tem que ler nessa ótica, nessas três premissas: Deus falando a Israel, Salomão falando a Sulamita e Jesus falando à igreja. E ao contrário também, Israel falando a Deus, a devoção, o amor, a Sulamita falando a devoção e o amor a Salomão, e a igreja falando a sua devoção e amor, a sua afeição a Jesus. Então Cantares, quando você lê, não fica preocupado com a linguagem que ele usa. Ele está usando uma linguagem de casamento, ele está usando uma linguagem de afetuosidade, de intimidade entre o casal. É o que Deus deseja entre eu e você com Ele. Ele deseja a intimidade conosco. Ele não deseja um conhecimento superficial, apenas ouvir falar dele. Ele quer que você o experimente. Jó diz em capítulo 42 que eu ouvia falar do Senhor, mas agora os meus olhos contemplam. Como é que pode Jó chegar ao ponto, um homem tremendamente abençoado por Deus, com experiências tremendas, ele chega no final da vida dele dizendo: eu ouvia falar do Senhor, mas agora eu experimento o Senhor. Às vezes você ouve falar de Deus através de livros, de pregações, isso até é bom, você até é desafiado, isso é louvável, mas isso não é o suficiente. Se você apenas ouve pregadores pregar, se você apenas conhece Deus através de livros, não é o suficiente para você vencer o dia mal. É preciso você ter uma experiência individual com Deus, pessoal. É preciso você ter intimidade, para que você gere frutos. Assim como um casal casado diante de Deus, quando tem intimidade, produz frutos, são os filhos. Assim, quando nós temos intimidade com Deus no sentido espiritual, nós produzimos frutos. Nós temos paz, nós temos alegria, nós temos cura, nós temos poder, nós temos a bênção de Deus em tudo que nós fizemos. Ou seja, a intimidade com Deus produz frutos. E aqui é interessante que ele vai pegar um texto, ele começa a discorrer em termos poéticos, a Sulamita para Salomão e Salomão para Sulamita. Mas eu quero destacar um ponto aqui que me chamou a atenção, no versículo 6. Primeiro capítulo, versículo 6 de Cantares. Tem 8 capítulos Cantares. Você lê ele numa sentada só. Mas é importante você parar e se deter os textos. Não leia a Bíblia como você lê o jornal, ou um site de notícia ou de fuxico. Tem gente que corre atrás de sites de fofoca e lê rapidinho, já sabe todas as notícias. Você já passou, deixa eu ver o que aconteceu. A coisa está tão imediata que você tem a notícia agora, ao vivo. A Bíblia você tem que ler pensando, meditando. Versículo 6, todos leiam comigo, por favor. Não olhei para eu estar assim, morena e escura. O sol me escureceu. Os filhos de minha mãe se iraram contra mim e me puseram para guardar as vinhas. Contudo, da minha própria vinha não pude guardar. Lê a última parte comigo. Me puseram para guardar as vinhas, mas a vinha que me pertence, diga assim: me puseram para guardar as vinhas, mas a vinha que me pertence não guardei. Eu quero falar que essa vinha são valores eternos.
Eu quero falar que essa vinha que pertence a você são valores que Deus colocou para você. Valores inegociáveis. Família é um negócio inegociável. Filho é um negócio inegociável. Conduta moral é um negócio inegociável. Caráter de alguém é algo que não pode ser negociado. Andar no caminho da retidão é algo que você não pode abrir mão. O interessante é que a Sulamita está declarando para Salomão: olha, eu fui colocada no sol, eu fiquei de guardar as vinhas, mas a minha própria eu não guardei. Quantas pessoas que são bênção para as famílias lá fora e são maldição para a sua própria casa. Quantas pessoas que celebram a Deus em família na igreja, mas dentro do seu próprio lar não tem celebração de Deus. O verdadeiro hipócrita, irmãos, presta atenção, é aquele que frequenta a igreja, celebra na igreja, adora na igreja, congrega na igreja, mas dentro da sua casa não se levanta o altar. Esse é o hipócrita. Esse é aquele que vive uma vida dupla, falsa. Hipócrita vem do grego hipocritai. As pessoas faziam personagens daquilo que eles não eram. A mulher da sociedade fazia uma peça de teatro se fantasiando de prostituta. O homem pobre fazia papel de homem rico no teatro. É uma vida teatral, é uma vida de fantasia. E eu tenho uma notícia para você. Diz a Bíblia Sagrada, lá em Isaías 24, versículo 7, se eu não me engano, que Deus vai destruir todas as máscaras que o homem anda carregando na terra. Deus não aceita pessoas de máscaras. Deus, ele quer pessoas que sejam viscerais, que sejam pessoas que se abram para Ele. E não existe cura se você não estiver disposto de despir a sua roupa para Deus. Eu fiz um exame há um tempo atrás, um exame de próstata, eu tive que estar lá despido diante dos médicos. Por mais humilhante que alguns machões pensam, vai chegar uma hora que você vai estar em situação deplorável, dependendo de alguém. As pessoas muitas vezes, elas colocam, sabe, essa blindagem, sabe, e não percebem que tem que ser exposto para ser curado. Família tem que ser curada, casais tem que ser curado, relacionamento de pais e filhos tem que ser curado. Filhos estão sendo decepados a sua vida sentimental. Filhos estão não desejando casar. Filhos estão desejando viver mais a condição do mundo do que uma vida com retidão. Porque não tem um modelo dentro da sua própria casa. Não é estimulado a caminhar o caminho da paternidade com dignidade, com responsabilidade. Só nos Estados Unidos são abortados 2 milhões de crianças jogadas no esgoto. No Brasil, cerca de 1 milhão a mais de crianças são jogadas no esgoto todo ano. Sem contar os filhos que nascem de casamentos totalmente destruídos de laço sentimental. Sem contar de crianças que são geradas apenas numa noite que passou no carnaval. E crianças estão sendo geradas sem a devida guarida de uma família, estão sem família. Porque as pessoas não estão cuidando da família que Deus deu. Quando eu olho a Bíblia Sagrada, ele usa a simbologia, a alegoria de vinha. Quando eu vejo na Bíblia, por exemplo, não precisa abrir, em João 15, versículo 1, diz que a vinha é a igreja. Lá diz, eu sou a videira verdadeira, vós sois o ramo. Ele está falando de Jesus e a igreja. Ele está dizendo que nós estamos ligados nele e nós frutificamos para ele, se nós estivermos ligados nele. Você só vai proteger a sua família se você estiver ligado em Jesus. Põe isso no teu coração. E não tem como você estar ligado em Jesus e apartado da sua noiva, que é a igreja. Não tem como. Tem 40 milhões de brasileiros aí fora que já tiveram alguma experiência dentro de igrejas
até descer as águas, até participaram de ceia, ou tiveram algum tipo de ministério dentro da igreja. Tem mais de 40 milhões de pessoas que já experimentaram algum dom espiritual, já experimentaram alguma experiência com o divino, e estão lá fora. Ou seja, não permaneceram em Jesus, estão desarraigados da vinha. A igreja e Jesus é um só. Não tem como você dividir isso. A igreja é a noiva do Cordeiro. Assim como a sulamita é a mulher, no capítulo 1 é a noiva. No capítulo 2 continua a noiva. Só casa no capítulo 3. Só vai ter intimidade a partir do capítulo 3. Cuidado, jovenzinhos, que namorados dizem para você: se você me ama, dorme comigo. Isso não é amor. Ele quer roubar a sua virgindade. Ele quer lhe humilhar como um troféu. Ele quer apresentar para os amigos dele: eu conquistei, eu fiz. Isso não é amor. E tem homens da igreja, pais cristãos, que incentivam o filho a ser galalau. Filho de crente tem que ser estimulado a ser homem, não um cafajeste que bagunça com a filha dos outros. E filha de crente tem que ser mulher, estimulada a ser mulher, digna, que se preserva para o seu Senhor. Mas as famílias estão perdendo esses valores. A família está perdendo esse contato. Por quê? Estão cuidando das vinhas lá fora e não estão cuidando das suas vinhas, da sua própria vinha. Quando olha a Bíblia Sagrada, outra representação de vinha, Mateus 21, 33, fala que Deus tem uma vinha. Israel, seu povo. Ou seja, eu quero fazer um paralelo. A vinha representando a igreja, representando o povo de Deus, mas muito mais, a vinha representando a nossa família. Aquela que Deus colocou para você como presente. Eu sei que algumas vinhas estão machucadas, algumas vinhas estão podadas, algumas vinhas estão com as raízes expostas. Eu sei que tem algumas vinhas machucadas ao extremo. Mas eu acredito no poder do viticultor. Eu acredito no poder do Espírito Santo, que mesmo que esteja ferida a vinha, mesmo que esteja arrancado alguns galhos, Deus é poderoso para restaurar o florescer dessa vinha. Deus é poderoso para fazer milagres na sua casa. Quem crê nisso, glorifica o nome do Senhor. Amado, não importa o estrago que aconteceu na sua casa, o que importa é a sua posição de adubar a raiz da sua vinha. Não importa a vantagem que aconteceu por descuido seu ou situação que veio no mundo, não vamos achar culpados, porque na realidade não vai ter culpados. Às vezes os culpados são várias situações, omissões, ausências, cada um pega a sua parte. Brutalidade, machismo exagerado, preguiça espiritual, falta de disciplina na família. Alguns pontos aconteceu na família e a vinha foi atacada. Quando eu olho aqui em Cantares, no capítulo 2, no versículo 15, ele declara: apanhai as raposas e as rapozinhas, porque elas fazem mal à vinha. Ele está dizendo que tem raposas e rapozinhas. Ou seja, tem situações que são visíveis e tem situações que são quase invisíveis, são pequenas, são brechinhas que vai dando. É aquele celular antes do tempo, é aquele filme que foi liberado à noite para assistir, para aquele adolescente que não tem cabeça suficiente para lidar com aquela situação, é aquele dormida na casa do amigo que não era para dormir naquele dia, é aquela falta de disciplina que não foi dada. São situações N que podem acontecer na vida de uma casa. É aquela falta de carinho do marido para a esposa, é aquela falta de respeito da mulher para o marido, é aquela afronta em público que é feita. São raposas e rapozinhas. Eu conheci casais, eu lido com casais já tem um tempo. Estamos aí no pastorado há 2 décadas. Estou até assustado de falar isso. Veio há 2 décadas. Ou seja, casais a gente tem conversado e são N os problemas.
São situações familiares, são ausências paternas, são brutalidades dentro do lar, são omissões, são mudismo dentro de casa, e às vezes, pasme, até palavrões no meio do cristão tem tido em casas. Ou seja, raposas e raposinhas, que fazem mal à vinha. E quando você vê no capítulo 2, versículo 15 a seguir, no versículo 14 diz que as vinhas estão em flores. Amado, quando os filhos estão sendo vitimizados pela atitude dos pais, porque os pais também foram vitimizados lá atrás, ou seja, feridos provocam feridas. Um coração ferido vai produzir filhos feridos, e filhos feridos serão pais feridos, e vai continuar esse ciclo desgraçado. Mas em nome de Jesus, eu creio que tem uma geração se levantando, e você vai quebrar esse ciclo insano, e vai começar a abençoar a tua vinha. Eu encontro filhos que falam: meu pai nunca me beijou, meu pai nunca me abraçou, eu nunca tive uma conversa de amiga com a minha mãe. Mulheres já chegaram a falar comigo. E você conversa com alguns pais e dizem: não, eu não fui acostumado assim. Mas o teu filho, a tua filha está pedindo uma atenção maior. Está na hora de você abrir os teus olhos, o teu coração, não importa a idade que você tenha. Está na hora de você olhar para a tua semente com amor. Está na hora de você olhar para a tua semente com prazer, e quebrar esse orgulho besta, e começar a se chegar mais a ele ou a ela, e dizer: filho, eu nunca te disse, mas eu te amo. Você é especial para mim. Tem pais que só arrancam o nariz do filho e depois oferece rosa para ele cheirar. Você arrancou o nariz dele, como é que ele vai cheirar a rosa? Eu sei que meu pai me ama, pastor, mas o amor tem que ser verbalizado. O pai é aquele que afirma o filho, a mãe é aquela que afirma a filha. Quem vai despertar a sexualidade reta e correta no filho é o pai e a mãe. Quantos garotos, quantas garotas, mesmo cristãs, você vê que está toda na sensualidade, está todo na sensualidade. Por quê? Porque ninguém chega e põe o dedo na ferida e mostra: olha, o padrão está errado. Está na hora de você e eu cuidar da vinha do Senhor. Minha casa, sua família, minha família. E como igreja nós somos a família de Deus. A gente tem que começar a cuidar para que não entre raposas e raposinhas. Raposinhas são situaçõezinhas pequenas que você não dá muita importância, mas vai crescendo, porque a raposa grande, ela entra e todo mundo localiza e é expulsa. Mas a raposa pequena, ela entra para um buraquinho minúsculo e ela come a noite inteira, e a hora que ela vai sair, ela está tão barriguda que ela não passa mais no buraco. O que é que ela faz? Ela dorme dentro da vinha, e a hora que ela vai embora, ela sente que ela está com fome, ela volta a comer, come, e nunca sai da vinha, porque é raposinha. Raposinha faz mal à vinha. Pecadinhos ocultos, ofensas mal resolvidas, perdão não liberado, confissões não liberadas. Porque eu já vi de pessoas em velórios chorar o leite derramado. Ah, se eu tivesse oportunidade. Eu já vi filho pegar no caixão e não deixar o caixão ser sepultado, de tanta ofensa no coração. Aconteceu aí no Satélite Riles. Estou falando isso porque às vezes pessoas podem assistir e achar que é uma direta. Não, aconteceu no Satélite Riles. Uma mãe sendo sepultada e o filho em berro segurando. Coisa mais dolorosa que é. Por que as pessoas que morrem recebem mais flores do que as pessoas vivas? Me responde. Dá flores enquanto está vivo. Por que no dia de finados se enche o cemitério? Por quê? E não aproxima das pessoas enquanto estão vivas. Não aproxima do pai enquanto está vivo.
Não aproxima da mãe quando está vivo. Não, mas eles fizeram ofensa para mim. E a ofensa, cara pálida, que você fez para Deus? O Salmo 103 mostra como você deve lidar com as ofensas. Aqui no Salmo 103, eu quero ler para você. Diz a seguinte palavra, no Salmo 103. Aleluia. Aleluia. Salmo 103 diz assim, no versículo 8: o Senhor é misericordioso e clemente, lento para a cólera, para a ira, mas paciente e generoso em seu amor. Não nos castiga o tempo todo, nem guarda rancor para sempre. Versículo 9, todo mundo leia, por favor. Como é que está dizendo aí? Não guarda ressentimento para sempre. Tem gente ressentido. Tem gente, a palavra ressentido significa você arrancar a casca da ferida e começar a cutucar. Será pessoas ressentidas. E eu descobri uma coisa que mexeu comigo, irmãos, dentre tantas, que quando você fica ressentido, ofendido, presta atenção, por muito tempo, o seu corpo vai receber toda a descarga dessa ofensa, e você pode adquirir enfermidades biológicas. Você vai ter embaraços biológicos. Você vai ter embaraços em relacionamento. Você vai ter dificuldade em relacionar com as pessoas. Eu tenho percebido na minha caminhada pastoral e espiritual, que pessoas mesmo que servem a Jesus, pessoas que são tementes ao Senhor, pessoas que tiveram experiência com o Senhor, mas não deixam ser tratadas, são pessoas que se isolam, têm dificuldade em relacionamento. E se você investigar a fundo, ali tem uma ferida que não foi curada direito, e se levantou um orgulho religioso, e se levantou uma autojustiça. Eu estou certo, eu não errei, é a outra pessoa que errou, eu não vou lá, eu não vou dobrar essa torcer, eu não vou me humilhar. Essa é a natureza do anticristo, porque a natureza de Jesus é ele não abriu a boca diante dos ofensores, ele perdoou nós quando nós ofendemos a ele com nossos pecados. Vida cristã não é para os fracos. Diga assim para alguém: vida cristã não é para os fracos, é para aqueles que se entregam ao Senhor. Quando eu digo fracos, entenda o que eu estou dizendo. É para as pessoas que têm coragem de morrer para si mesmo e deixar Jesus nascer em você. Aquele que não tomar a sua cruz e negar a si mesmo não é digno dele. A tua cruz é o teu eu, é a tua autojustiça, a tua soberba mascarada com religião. Pior desgraça que tem um crente, uma cristã, que recebeu Jesus, teve experiência com Deus, mas ela foi ferida, ele foi ferido, e aquilo não é tratado como deveria, aquilo não é confrontado como deveria, porque não existe cura sem confronto. E confronto não é debate, confronto não é saber quem está certo ou quem está errado, confronto é você chegar em acordo diante de Deus com a pessoa e dizer: olha, assim como Deus me perdoou, eu te perdoo. É o que foi dito: no amor de Deus eu te perdoo, no amor de Deus eu renuncio o meu eu. Mas quando um puxa a corda do lado, o outro puxa do outro, o nó cada vez mais aperta. E nó apertado tem dificuldade de desatar. Tem gente que está amarrado, está atado, porque você não larga a corda do teu lado. O outro puxa e você puxa, e quanto mais puxa, mais o nó fica apertado. Quantos filhos que estão puxando corda com o pai, quantos maridos estão puxando corda com a mulher, quantas mulheres estão puxando uma queda de braço com o marido, e o nó está cada vez mais apertado. Você vai ter que soltar a corda, vai afrouxar a corda, e aí vai ter possibilidade de desatar o nó. E tem uma notícia para você: se você não fizer isso logo, vai ter dificuldade para desatar o nó. E quando desatar, vai estar marcas. Uma corda muito apertada, quando você desata ela, ela tem marcas. Cuida da vinha, cuida do teu filhote, cuida da tua filhota, cuida da tua rainha, do teu rei.
Há mulheres que não respeitam o marido. Há maridos que submetem a mulher a uma escravidão. Quer a mulher apenas como escrava sexual. Quer a mulher apenas como uma empregada que lava roupa e passa. Mas não são amigos da mulher. Não são companheiros da mulher. Não suporta a mulher como vaso frágil. A mulher é diferente de você, põe isso no teu coração. Ela tem estrutura diferente, ela tem pensamento diferente, ela lida com uma situação diferente de você. Mulher, larga muito de tratar o teu marido como se fossem suas amiguinhas. O teu marido é o teu homem, ele é diferente. Tem mulheres que tratam o marido como se fosse a coleguinha do colégio, ou a amiga do trabalho. Não, ele é o teu homem, é o teu marido, o teu cabeça. Cuida da tua linha, honra, respeita. Como tem doído o meu coração de pastor. Pessoas chegam bem, pastor, a minha casa quebrou. Eu olho e fico sem ação, falo, meu Deus do céu, chegou a esse ponto. Quando não quer, o dois não briga, tá certo? Tem que ter os dois desejando. Mas aí me lembra Mateus 24, versículo, se eu não me engano, 12. Não precisa abrir lá, diz que o amor de muitos esfriaria. O amor de quase todos esfriaria. Amado, não deixe isso acontecer na sua casa. Não deixe isso acontecer sobre teus filhos. Não deixe isso acontecer no teu relacionamento. Filhos que não têm mais prazer de andar com o pai. Filhos que não têm prazer de abrir o coração para a mãe. São capazes de abrir o coração numa rede social para todo mundo ouvir, mas não falam com seu pai e a sua mãe. Porque a geração dos pais é aquela geração brucutu, geração da palmatória, geração do autoritarismo, geração da moral sem Deus. Era uma geração que tinha moral, mas sem Deus. E moral sem Deus vira legalismo. Não, no meu tempo era assim com meu pai. Tudo bem, era zeloso, mas não tinha o temor de Deus, no conhecimento da palavra de Deus. Era uma moral legalista. Filho não se mete na conversa. Criança não entra aqui. E o filho cresce ausente. Feliz a família que o filho não descambou. Mas isso não dá direito a ninguém de apontar dedo para ninguém. Porque você não é mais santo que ninguém. Nós somos pecadores, lavado e remido no sangue do Cordeiro, carente da misericórdia do Senhor. Não foi pelas nossas obras, foi pelo sacrifício dele que nós somos salvos. Quantos podem glorificar o nome do Senhor por isso? Mas se você não reproduzir nos teus filhos o temor ao Senhor, você vai reproduzir outra geração de legalistas. Nós somos essa terceira geração. Uma geração que sofreu a consequência. E nossos filhos podem pagar um preço alto. Porque eles podem ser filhos disfuncionais. Filhos que não funcionam como deveria. Filhos que era para estar dando fruto, não está dando fruto. Quando eu olho a Bíblia Sagrada, diz em Eclesiastes 10, versículo 8: aquele que romper uma cerca, a cobra o picará. A vinha, se não for cercada, a destruição vem. Se você remove uma cerca, você está abrindo a cerca aos animais. Os animais, na Bíblia diz, representam os demônios. Existe um demônio chamado Beelzebu, chama Senhor das Moscas. Ele só vai onde tem moscas, onde tem ferida, lixo. Traduzindo para nós entendermos, há demônios geracionais que acompanham famílias que vai acumulando lixo na emoção. Há famílias que a emoção delas são fragilizadas, são feridas abertas que não foram amolecidas com óleo. É o que diz em Isaías capítulo 1, versículo 3 a seguir. São chagas que não foram amolecidas com o Espírito Santo. São famílias que não foram tratadas pela conversão genuína do Espírito Santo. São famílias que estão vivendo no braço da carne e estão passando à geração seguinte as feridas.
Amado, meu sogro diz recente para mim, foi hoje, hoje ou ontem, foi hoje, de manhã ele veio comigo na oração dominical e na escola bíblica, que poucos têm prazer disso. Poucos não fazem questão disso. Muitos não fazem questão e poucos fazem. Aí ele estava me dizendo, eu vi uma coisa terrível, Fernando. Eu falei, o que foi, meu sogro? Eu vi um filho xingando a mãe de tudo quanto é nome. Eu vou trazer uma mensagem depois, não hoje, sobre as 4 gerações. E dentro dessas gerações, são filhos que amaldiçoam os pais. Filhos que olham os pais e a mãe com ressentimento. E não tem palavras de afeto. Aliás, às vezes não tem mais nem sentimento pelos pais, pelo que os pais abusaram da autoridade, pelo que os pais fizeram na sua omissão. A geração que olha os pais como se jamais existisse. A ferida foi aberta. E mesmo você servindo a Deus, muitas vezes você acha, não, já sou nova criatura. E você investiga o porão da tua alma, você vê que tem pus espiritual aí. Se apertar, sai o carnegão. Mas muitas pessoas não querem esse aperto. Mas se você não deixar ser apertado pela palavra, escute bem, a circunstância vai te apertar. Porque Deus quer limpar você. Deus quer me limpar. Deus quer uma geração curada. Deus quer pais curados para gerar filhos curados. Deus quer mães curadas para tratar de filhas. O que tem de mulheres feridas com casamento, com relacionamento que deu errado, estão feridas. Se não for curada, não vai ter como curar as outras pessoas. O que o diabo tem feito, presta atenção, é o ministério de trincheira. É o que os cambojanos faziam, é o que os vietcongues faziam. Sabe o que eles faziam? Os Estados Unidos, a nação mais poderosa do mundo, perdeu a guerra do Vietnã. Por que perdeu a guerra do Vietnã? Uma nação pequena, uma nação no meio da selva, eles perderam. Porque os vietnamitas criaram uma estratégia. Vamos fazer ciladas, vamos fazer armadilhas, vamos fazer emboscada. A hora que um soldado passar, ele vai furar o pé, ele vai quebrar a perna. Então 2 vai carregar 1, menos 3 contra nós. O diabo está usando essa estratégia. No passado ele usou as fogueiras, no passado ele usou o Coliseu, no passado ele usou a Inquisição. Hoje ele está usando, sabe o que? Ofensas. Feridas que não foram tratadas. Pessoas que dizem que perdoam da boca. E a minha Bíblia diz, se você não perdoar de coração, o vosso Pai não te perdoará. E eu descobri na Bíblia, em Mateus 18, que quando você não perdoa de coração, você entrega aos torturadores, aos verdugos. E os verdugos, não preciso falar, são carrascos. E eu não preciso interpretar para você que são demônios. Assim como as moscas são atraídas pelo sangue, assim como as moscas são atraídas pelo lixo, os demônios são atraídos pelas feridas do coração. E às vezes não há manifestação na frente, não. O demônio está usando uma outra estratégia. Ele está machucando a alma da pessoa a cada dia, porque é uma vinha que está em processo de destruição. Eu não cuidei da minha vinha, eu não jejuei, eu não orei, eu não dei testemunho, eu não freiei a minha boca. Jesus diz lá em João capítulo 17, por amor a vocês eu me santifico. Eu fico vendo a minha natureza pecaminosa, eu fico lutando contra ela. Senhor, não me deixa ceder esse pecado, me dá força para vencer essa situação, porque eu tenho uma família para santificar. E há pais e mães que não medem esforço para jogar todo o seu veneno. Há pais que chegam brutos em casa, dormem brutos em casa e saem brutos de casa. Há mulheres que acordam emburrecida, almoçam emburrecida, janta emburrecida e dorme emburrecida. E uma geração está sendo sangrada por isso. Porque o orgulho está estabelecido no coração da pessoa, e às vezes a pessoa nem percebe que é orgulho. Às vezes a pessoa percebe, não, mas eu sou quebrantado, eu tenho Deus, eu sirvo a Jesus, eu frequento uma igreja.
Quantas pessoas que eu converso, que você olha para a pessoa é temente a Deus, a pessoa tem Jesus, mas ela não consegue enxergar que ela precisa quebrar o orgulho, ela precisa descer a casa do oleiro, ela precisa ser moída pelo Espírito Santo, banhada pelo poder da palavra e ressuscitada uma nova criatura. Mas eu já tenho Jesus, pastor. Você anda com Jesus? Ter Jesus é uma coisa, andar como Jesus é outra. Quando era ofendido, não revidava, não guardava ressentimento, não deixava o sol se colocar sobre a ira. Vai passando dias e dias, não trata do problema com a esposa, não trata do problema com os filhos, não trata do problema com o marido, vai passando, vai passando, vai passando. E aí, vai uma situação dessa aqui, em Reis. Se você puder abrir, abra. Aqui diz no capítulo 21 de 1 Reis, passado esses acontecimentos, Nabote, o jezreelita, tinha conseguido formar uma boa plantação de vinha. Capítulo 21 de 1 Reis, diz que Nabote tinha uma vinha, e essa vinha era do lado do palácio de Acabe. Acabe foi o pior rei de Israel. Acabe e Jezabel é o casal abacaxi e banana. A mulher abacaxi casou com o homem banana. Que mistura perigosa. O cara é um banana e a mulher é um abacaxi. É esse casal aqui. É esse casal aqui. Aqui diz o texto que ele tinha uma vinha do lado do palácio de Acabe. Olha o perigo. Acabe, homem devasso. Jezabel, uma mulher idólatra, uma mulher possessiva, uma mulher irada, uma mulher possuída de demônios, porque o nome Jezabel significa casta de demônio. O nome Acabe significa tio, e o nome Nabote significa frutífero. Diga assim: Deus deseja que eu seja frutífero. Você tem que defender sua vinha para ser frutífero. Você tem que defender sua casa. Você tem que defender seu lar. Fazer de tudo para permanecer o lar unido. 1 Pedro 3,7 diz que o homem viva com a mulher com entendimento. O entendimento não é pedido para a mulher, é pedido para o homem. Nós homens muitas vezes não olhamos a mulher com entendimento. Mas em 1 Pedro capítulo 3 diz para a mulher: honrar o vosso marido, respeitai o vosso marido. Honrar não é só pôr comida, não é só fazer essas coisinhas que você acha que é coisa de honra. Não, isso é um afeto, isso é um carinho. Honrar é muito mais que isso. Eu ouvi alguém dizendo: honrar é eu chegar em casa e minha mulher fazer tudo para mim. Isso não é honra, isso é capacho. A não ser se ela fizer com amor e carinho. E se ela fizer isso como obrigação, não tem valor nenhum. Se ela fizer em resposta ao seu amor, você a ama tanto que ela é capaz de pegar a toalha e te dar na mão. Você a ama tanto que ela é capaz de preparar a sua roupa. Agora, se ela prepara a sua roupa porque ela tem medo de você, ela faz porque pisa em ovo com você, porque você, qualquer coisa você vira o cão. Isso não é amor. Isso não é amor. Aqui diz o texto que ele tinha uma vinha. Presta atenção no versículo 2 do capítulo 21 de 1 Reis. Leia comigo. Certo dia Acabe solicitou a Nabote: leia: cede-me a tua vinha, dá-me a tua vinha, para que eu transforme ela em para que eu transforme em, diga assim, vinha ou horta. Diga assim: família ou ajuntamento. O que você está construindo? Família ou ajuntamento? Uma vinha ou uma horta? Vinha fala de coisa eterna. Uma vinha dura 30 anos, 60 anos, 80 anos. Uma vinha tem situação de perpetuidade. Uma vinha bem cuidada, ela dura quase 100 anos. E ela produz todo ano. Uma vinha bem amparada, ela produz.
Uma horta é coisa perecível. O meu sogro tem uma plantação, tem uma horta que ele cuida, e tem plantações de alface, abobrinhas, e de vez em quando ele chega em casa com um monte dessas coisas. Ele é minha sogra. Mas se um pé de alface você tira, você tem que plantar outro. Diga assim: horta fala de coisas transitórias. Diga comigo: horta fala de coisas passageiras, de coisas fúteis. Tem casamentos que são fúteis, tem famílias fúteis, famílias sem sabor, família que investe toda a sua energia em coisas que não valorizam, que não tem valor nenhum. Probleminhas pequenos se tornam gigantes. Situações mesquinhas faz tempestade em copo d'água. Você está construindo horta na sua casa. Sua família está sendo tratada como horta. Ei, você tem que olhar aquilo que é eterno que Deus pôs na sua família. Você representa a família celestial. E a família celestial fala a mesma língua. A tua casa tem que falar a mesma língua. E isso é trabalhoso, mas com a ajuda do Espírito Santo tudo é possível. Glorifica e exalta o nome do Senhor. Horta ou vinha? O interessante é que Acabe, ele fica tão entristecido, ele chega para Nabote e faz essa oferta. E olha o que ele diz aqui. Ele diz para Nabote: olha, me cede a tua vinha, ela está situada junto ao meu palácio, em troca te darei uma vinha melhor. Ou então me dá o valor, eu te pago. Eu vou te perguntar: quanto vale a sua família? Vale aquele filme podre que você assiste? Vale aquele site desgraçado que você não deleta? Vale aquela caixa de cerveja que você não larga? Vale aquele vício desgraçado que está destruindo a comunhão da casa? Quanto vale o seu pai e a tua mãe? Vale aquele namoro fora dos padrões bíblicos? Quanto vale a comunhão do teu irmão, da tua irmã? Vale você entrar com padrões imorais dentro da sua casa? Amado, pensa o seguinte: a raposinha começa assim. A menina tem 12 anos e não tem hora para chegar em casa. O garotão tem 15 anos e não tem hora para chegar em casa. O que aconteceu? A vinha virou horta. O marido não dá satisfação, a mulher não dá satisfação, virou horta. Eu sei que tem pessoas, irmãos, com problema sério de relacionamento conjugal. Eu só estou te desafiando você entender que está na hora de você buscar em Deus: Senhor, eu quero uma vinha restaurada, eu quero uma família restaurada, eu quero meu lar edificado na tua presença. Ainda que o diabo tenha cirandado algumas áreas da minha casa, ainda que tenha cirandado sobre meu esposo, sobre minha esposa, sobre os meus filhos, eu acredito que o Senhor é poderoso para restaurar. Eu acredito no teu poder. Deus é fiel para fazer um milagre. A vinha tem que ser vinha, não pode ser horta. Valores pequenos. Eu estava estudando sobre isso, e tem muita coisa. Tem 3 coisas que você recebe da tua família e que você passa para os seus filhos: identidade, diga comigo: identidade, relacionamento e herança. Diga assim: identidade, espiritual, relacionamento e herança. Herança, não estou dizendo propriamente dito em pacotes materiais, eu digo um legado. A herança, quantos filhos que herdou do pai um legado de omissão, um legado de abuso, um legado de abandono, um legado de falta de assistência. São heranças que você vai passar para frente se você não receber a herança do céu. Identidade espiritual, você saber quem você é a família que desperta isso. Quantos filhos que não sabem nem quem eles são, porque ele olha para o pai e a mãe, eles também não sabem quem eles são. Eu quero que a minha filha olhe para mim e me veja como eu sou. Quantos filhos que olham para o pai: eu não sei como chegar no meu pai, não. Como é que eu chego no meu pai? Como é que eu converso com a minha mãe? E pessoas inseguras, presta atenção, são pessoas carentes,
São pessoas que querem ser amadas. E sabe aonde eles vão buscar a resposta se não estiver dentro de casa? Lá fora. Sabe aonde pessoas carentes vão buscar a resposta? Em crédito de desejo lá fora. Déficit de amor, crédito de concupiscência. Diga comigo, déficit de amor, falta de amor, vai ser compensado com crédito de prazeres lá fora. E é inevitável, quando não tem isso, vai suprir lá fora com as bolotas do mundo. Ou então vai abraçar a primeira situação que aparece para sair de casa. Gravidez prematuras, casamentos infantis, pessoas sem estrutura para um casamento, meninos que parecem homens, mas são meninos, homens que parecem homens, mas são meninos, meninas que se travestem de mulher, mas são meninas, infantis, casando. Não vão lidar com o primeiro revés que acontece. Identidade, relacionamento e herança. A tua família despertou em você o relacionamento, presta atenção. Se o teu pai e a tua mãe não se relacionam, vai ser quase 90% de você também ter dificuldade em relacionamento. Se papai e mamãe não relacionam, você vai ter dificuldade em relacionar com as pessoas. É por isso que eu vejo nas igrejas, irmãos. Às vezes eu vejo filhos que têm desejo de relacionar, mas está preso com intimidação, está preso com demônios prendendo o sentimento. Isso vem dentro de casa, porque pai não conversa com mãe, mãe não conversa com pai, não tem intimidade, o filho não vê expressão nenhuma. Como que esse filho, essa filha vai ser uma pessoa de relacionamento? Vai ser difícil. Ele vai ter que ser curado através do Espírito Santo. Ele vai ser curado pelo poder da cruz. Ele vai ser curado pelo poder do sangue. Família que não relacionam está colocando embaraços na geração vindoura. Dá uma olhada na situação dos teus filhos. Olha como são seus filhos. É como você é. É como você é. Esse homem falou: me vende a vinha, me dá a vinha, eu compro a vinha, eu pago o que for. O diabo deseja roubar a tua vinha, deseja roubar teus filhos. Ah, não tem nada de mais isso aqui não tem problema. Não, a mente da criança absorve de uma maneira diferente. Uma criança, quando vê o pai batendo na mãe, nunca mais vai esquecer. Está marcado no disco rígido dela. Somente a conversão, somente a experiência com Deus pode curar aquela ferida. Uma criança que viu o pai sendo violento, ou a mãe violenta, ela não esquece. Não esquece, irmãos. Não esquece. O que o seu filho guarda de você? Será que a lembrança deve assim? Não, eu vi meu pai lendo a Bíblia quando pequeno. Eu vi a minha mãe orando na madrugada. Eu vi meu pai e minha mãe indo à igreja. Eu vi eles se entendendo. Eu vi eles se respeitando. Eu vi eles se amando com carinho, um conversando com o outro. Nunca vi meu pai beijar minha mãe. Tem gente assim. Eu sou dessa geração. Eu nunca vi meu pai beijar minha mãe. E fizeram 15 filhos. Já imaginou se beijasse? E é perigoso pais assim gerar filhos assim, que não beijam a esposa, que não tem afeto com a esposa, que não tem carinho com os filhos. E às vezes inconscientemente você vai se tornar aquilo que você não gostaria que fosse. Preste atenção, eu estou te falando uma revelação. Às vezes inconscientemente, aquilo que te ofende, você vai começar a praticar e ofender as pessoas, sem você perceber. Aquilo que te machucou gravemente, você está repetindo a tua história, às vezes sem perceber que teus olhos estão fechados.
tem que perceber que você pode estar repetindo a tua história, dos seus pais, dos seus avós, sem você perceber. Sem você perceber. Não, não sou igual meu pai, não. Não sou igual minha mãe, não. Só mudou a coleira, o cachorro mesmo. Os levitas podem subir aqui. Já estão treinando a garganta com água. Versículo 4. Não entregarei a herança dos meus pais. Versículo 6, a esposa dele falou assim: sabe o que Acabe fez? Ele foi chorar no quarto. Ele foi chorar no quarto, foi emburrecido. Presta atenção, olha que homem banana. Ele foi chorar no quarto. Jezabel chegou para ele: o que está acontecendo aí? Eu fui voltar, eu não quis. Jezabel olha para ele: escuta, rapaz, eu vou te dar vinho. Olha o que essa mulher fez: eu vou te dar vinho. Ajudou duas testemunhas falsas, acusou Nabote de blasfêmia e apedrejaram Nabote. Mas ele não largou a vinho. Sabe o que aconteceu? Jezabel chega no quarto e fala: levanta a hora! Tem mulher que está fazendo isso com o marido: levanta a hora! Desperta! Defende a vinha! Compra a guerra da tua casa! Já imaginou isso? Uma disfunção. O papel que era do homem está sendo da mulher. O papel da mulher está sendo do homem. Tem algo errado. Ele levanta, vai todo alegre. Diz a Bíblia aqui. Diz a Bíblia aqui no versículo 15: levanta-te, homem, toma posse da vinha de Nabote, porque ele já morreu. Eu já resolvi o teu problema. E tem de mulher resolvendo problemas que ela não pode resolver, meu irmão. Isso na visão do filho é uma disfunção. Ele vai ler uma leitura diferente do casamento. Ele vai olhar: papai é mamãe, mamãe é papai. Isaías capítulo 5 diz: meu amado tem uma vinha. O que mais farei eu esta vinha? Eu cerquei ela, eu coloquei uma torre no meio dela, e eu esperava que desse uvas boas e deu uvas amargas. Isaías 5 diz isso: o meu amado tem uma vinha, eu cerquei essa vinha, eu coloquei uma torre nessa vinha, e eu esperava colher frutos bons, mas eu encontrei frutos amargos. Ele colocou torre, ele colocou cerca na vinha. A pergunta é: pais e mães, você tem colocado torres e cerca na sua casa? Através da oração, através do testemunho, através do caráter, através da postura, através da disciplina com as coisas de Deus, através da firmeza no meio do problema. O teu filho olha para você na hora do problema e vê você derretendo no meio da parede. O teu filho olha para você, na hora que ele vai ver você firme, você está se derretendo. Ou na hora que é para você se derreter em afeto, você se endurece, vira valente. Tem gente que é ao contrário, é valente na hora que não tem que ser valente, e é mole na hora que tem que ser valente. Na hora que eu filho precisa conversar com você: pai, bora não. Pai, eu estou com um problema, pai. Se o teu filho chegar para você e dizer: pai, eu estou com um problema, eu estou começando a fumar maconha, sabe que você saberia como cuidar disso? Por que o filho não fala? Porque não tem liberdade. Por que a filha não tem liberdade? Papai, eu estou sendo estimulada lesbianamente na escola, quero que o senhor me ajuda. Por que o garotinho não fala: pai, eu estou ficando com o bico duro? Porque alguém está estimulando na escola. Estava conversando com o Sandro, na escola onde estuda a filha dele. Uma garota tentou suicídio. Quantos anos, Sandro? 13, 14 anos. Suicídio. Por que os jovens estão colocando piercing agora, pintando o cabelo de azul vermelho? Por quê? Porque eles querem aceitação, eles querem amor, mas não sabem onde buscar.
E o amor é Jesus que tem que estar na família, tem que estar no seu coração. Por que as portas estão cheias? Por que os bares estão cheios? Eles estão procurando um lugar onde eles são realizados. Ai, a nossa linha tem que ser cuidada. Fique de pé. Oh Senhor, é uma palavra dura, Senhor. Mas eu preciso dela, Senhor. Eu não quero perder a vinha que o Senhor colocou na minha mão, Senhor. E aquele que está no meu controle, Senhor, me ajuda, Senhor. Se tem vinhas machucadas, se tem vinhas sem cercas, meu Pai, dá sabedoria nessa noite. Derrama da tua graça, Senhor. Se teve perda já na vinha, meu Pai, meu irmão e minha irmã, Senhor. O Senhor pode fazer, meu Pai, frutificar, Senhor, um novo fruto. O Senhor pode fazer brotar, Senhor, um improvável. Levante a tua oração, levante o teu clamor. Se você tem liberdade, pega na mão do seu marido, da tua esposa, do teu irmão, da tua irmã, do teu filho.